Mais um dia em casa. O barulho do silêncio e a sensação de monotonia te confortam. A calma do vazio é relativamente calorosa, mas um pouco angustiante. Enfim, já tá tarde e amanhã será outro dia em casa. Então você apaga todas as luzes de todos os cômodos e se prepara para ir dormir. Por favor, deite-se, pegue no sono o mais rápido possível. E seja muito bem-vindo ao maldito mundo dos sonhos. Você levanta da sua cama e ainda se encontra no seu quarto, com porém claro de estar em algum lugar bem duvidoso. Seguindo os passos no chão e saindo do apartamento, nos deparamos com 7 portas diferentes. Eu ainda não falei, mas esse é o Nexus, o lobby para todos os sonhos mais estranhos e malditos que a mente humana poderia projetar, no qual a gente vai explorar hoje. Cada uma dessas portas leva para um sonho ou mundo diferente. A porta branca leva ao mundo abstrato, a porta com losango leva à cidade, a porta roxa ao mundo dos blocos, a porta de tripas leva ao circo, a porta vermelha ao cemitério, a porta de vidro leva ao mercado e, por fim, a porta com runas leva ao Egito gelado. Então, para começar pela superfície, acho que a nossa melhor escolha é a cidade. O mundo da cidade, como o próprio nome já diz, é uma pequena cidade com vários prédios e lojinhas, no qual a gente pode encontrar alguns arcades e até um café escondido, com esse moço estranho servindo café quente. Eu não tomaria se fosse você. Mas eu não sou você, então eu tomei. Enfim, esse é provavelmente um dos mundos mais normais e que mais se assemelham com a realidade. Nada aqui parece anormal para se destacar, nem bizarro bastante para dar medo. Menos essa porta enfaixada com fita amarela. Bem, bora entrar. Tá, aqui as coisas já ficam mais esquisitas. Estamos numa espécie de galpão abandonado, contaminado por um tipo de líquido preto. E tem esses caras com roupa de segurança dando lugar, além desse roxinho feliz no meio da escuridão, nada nem um pouco suspeito. Enfim, explorando um pouquinho, eu achei esse computador e ele ainda tá funcionando. Agora estamos dentro do computador e é até que bem bonitinho, me faz esquecer a bizarrice que estávamos há um segundo atrás. Aqui dentro podemos passar por várias salas, com esse urso na tela de loading, e existem vários caminhos diferentes que podemos seguir também. Mas eu decidi entrar no próximo sonho por essa silhueta desenhada no chão. Porém, se lembrem desse mundo porque mais tarde a gente vai voltar aqui. Clicando na silhueta, a gente vai pro próximo mundo, um aquário. Acho que já dá para perceber como as coisas não fazem sentido aqui. Indo até o topo do aquário, conseguimos encontrar o peixe que mora nesse lugar. E apesar dele parecer meio perigoso, não faz absolutamente nada. Porém, na boca dele a gente consegue pegar o primeiro de uma das coisas mais importantes desse jogo: os efeitos. Eles são basicamente ferramentas que utilizamos ao longo dos sonhos. Cada um com sua habilidade especial que nos ajuda a passar por algum lugar ou só deixa o nosso personagem mais bonitinho mesmo. Existem um total de 21 efeitos, e esse que a gente acabou de pegar é o da água, ou um regador. A função dele é meio autoexplicativa, podemos regar plantas com ele. Inclusive nesse mundo, nessas plantinhas espalhadas pelo mapa. E quando regamos todas, ganhamos uma conquista que fica lá no quadro de avisos no nosso quarto. Enfim, acho que vimos tudo daqui, menos esse anzol. Subimos para a superfície e agora estamos numa loja de peixes e aquários. E não tem muito para ver aqui, apenas essas coisas que ficam nos observando. E falando nisso, os NPCs desse jogo são extremamente bizarros. Eles nunca interagem ou falam com você, ficam apenas te observando de longe e seguindo seus movimentos, causando uma sensação meio macabra até. Enfim, vamos sair logo daqui. Entrando por essa porta, chegamos no próximo mundo, uma escola, onde as coisas são relativamente normais. Até certo ponto, eu vou explicar. Nesse sonho, podemos entrar em alguma sala de aula, onde apesar de ouvirmos o barulho dos alunos, não conseguimos vê-los de fato. Apenas nessa sala, porém essas crianças não parecem de verdade. Seus olhos parecem desenhados e suas cabeças montadas. Eu não duvido se tiverem sido criadas e colocadas aqui para dar a sensação de que as coisas estão normais nesse mundo. Digo isso porque na última sala do corredor, encontramos uma garotinha, a única que parece ter vida nessa escola. Ela nos dá o nosso segundo efeito, a boneca, uma espécie de arma que podemos usar para atacar. Enfim, voltando pro corredor, eu percebi que pulei a sala do meio, e entrando nela podemos encontrar um garotinho perto da janela, porém ele nunca se vira para nossa direção. E se testássemos o nosso novo efeito?
As janelas são tomadas por marcas de mãos. A luz lá de fora agora é vermelha. Alguém nos observa fixamente. Acho que tá na hora de ir embora. Entrando por essa rachadura na parede, vamos ao mundo abstrato. Aquele mesmo mundo que eu citei quando estávamos no Nexus. É bem legal a forma como os mundos vão se conectando e criando uma série de caminhos que a gente consegue seguir. Enfim, não tem muita coisa de interessante aqui, a gente pode encontrar alguns seres diferentes, inclusive agora com o efeito da boneca, podemos atacar os NPCs e ganhar dinheiro com isso. Esse dinheiro a gente usa nas vending machines. Eu não sei se vocês repararam, mas ao longo dos mundos que entramos, alguns deles tinham essas máquinas. E elas servem para nos dar algumas bebidas ou comidas, que não servem para nada específico, mas podemos colecionar elas e ver nossa coleção no mundo da vending machine. Nada que faz sentido. Voltando, andando por esse mapa gigantesco, eu achei 4 casinhas. Na primeira a gente consegue mais um efeito, o do dado, que só faz isso daí. Na segunda casa só tem esse moço olhando para esse quadro triste. A terceira casa está fechada. E a última tem um buraco, a saída desse mundo finalmente. Aqui as coisas ficam bizarras. Esse mundo tem várias câmaras estranhas, com seres, mobílias, formas bizarras, algumas trancadas e que são impossíveis de entrar pelo lado de fora. Além do som bizarro que toca sem parar, como se fossem vozes agonizando e pedindo ajuda. Do outro lado podemos encontrar aquela garotinha da escola, ela tá sentada numa cama com o que parece alguma coisa tentando sair debaixo dela. Na sala do lado tem vários olhos mexendo sem parar, nada demais. E procurando por uma saída, eu achei essa passarela até uma porta. Eu me pergunto o que aconteceria se caíssemos aqui. Bem, quem sabe em outro sonho. Entrando pela porta, finalmente saímos desse buraco da morte. Agora estamos num campo de grama vermelha, a gente consegue ver uma cabana de madeira no fundo, e dentro dela tem o efeito do corvo, mas ele não serve pra nada por enquanto. Tem essa casinha de passarinho, mas dentro dela é muito escuro e não dá pra enxergar nada. Voltando pro campo, acho que a gente tá sem saída. Bem, na realidade não, mas acho que eu já mostrei o bastante que eu precisava pra vocês conhecerem o mundo dos sonhos. Isso que vocês acompanharam foi a minha primeira experiência no jogo, esse foi o primeiro caminho que eu decidi seguir, mas como eu disse antes, existem muitos e muitos jeitos de entrar e sair dos sonhos, com muitos e muitos tipos de sala pra explorar também. Então agora eu vou mostrar os sonhos que na minha opinião são os mais interessantes e mais bizarros que eu encontrei ao longo de vários dias explorando esse lugar maldito. Eu os apelidei carinhosamente de sonhos profundos. O primeiro sonho profundo é o Playground, uma área bem grande no meio de uma floresta aparentemente. Aqui tem alguns brinquedos de playground, como cavalinhos, escorregador e balanços, além desses NPCs que ficam nos observando, já virou costume esse ponto. O principal desse mundo é esse prédio abandonado, que parece bastante com uma escolinha ou até um posto de saúde se esforçar um pouco. Não tem muita coisa, tá bem abandonado como eu disse, porém na última sala do corredor de cima a gente consegue encontrar mais um efeito importante, o Magnify ou Lupa. Usar esse efeito em áreas específicas revelam coisas secretas que antes não conseguíamos ver. Esse mundo, por exemplo, está repleto de desenhos e rabiscos nas paredes. Um deles até me lembra aquela garotinha que a gente viu antes. Enfim, esse efeito vai ser bem importante no próximo sonho. De volta ao mundo do computador, eu falei pra vocês lembrarem daqui porque seguindo o mesmo caminho de antes, mas agora ignorando a silhueta que leva a gente pro aquário, a gente vai chegar até essa sala. Usando a lupa, revela uma porta nova. E não tem nada demais, só esses gatinhos ouvindo música, mas não deixa de ser bem legal. Enfim, a parte mais interessante honestamente agora. Lá no começo do caminho, numa das primeiras salas, existem 2 portas que podemos seguir. Uma que nos trouxe até aqui, e essa do meio que nos leva até uma espécie de casa com algumas salas bem estranhas. Nessa tem alguma coisa se escondendo ali atrás, e nessa outra tem uma boneca que não para de se mexer. Mais um gatinho bonitinho que conseguimos interagir. E isso. Eu não sei dizer o que era pra ser esse lugar, mas a música parou e o clima ficou ainda mais estranho. Voltando, tá tudo bem destruído e revirado até o gatinho. Uma única caixa de suquinho, mais um efeito pra gente. Tá, isso daqui é bizarro. Tentando ir embora, estamos condenados a ficar presos nesse lugar. Não existe saída.
As portas nos levam ao mesmo lugar de novo e de novo para sempre. O que nos resta é tomar um suquinho de caixinha. De volta ao Nexus graças ao suquinho. Dessa vez vamos entrar em mais uma das 7 partes principais, a parte de tripas. O circo é um lugar bem estranho, com várias fotos no chão, algumas atrações e jaulas que são assistidas por esses seres suspeitos. Mas nada além disso, só esse clima meio macabro de algo estar errado. Porém, em uma das bordas conseguimos encontrar essa porta laranja no alto que não alcançamos normalmente, mas usando o efeito do corvo que pegamos mais cedo, pulamos mais alto e entramos na porta. Nos leva até um mundo de carne. Não tem muito o que dizer sobre esse lugar. Encontramos uma fogueira com quem eu arrisco dizer ser a mesma menina das outras vezes, tem essas espinhos de peixe e algumas barracas espalhadas por aí, e o que é mais interessante daqui são os demônios azul e verde, que protegem um sonho. Se formos pegos, vamos direto a uma das jaulas e agora somos uma das muitas atrações do circo. O mundo da Rússia é um dos meus favoritos. A sensação dele é estranha. Eu sei que eu falei isso em todos os outros mundos também, mas o estranho daqui é diferente. Após tantos sonhos surreais e que beiram a insanidade, esse mundo transmite o bizarro do mundo real. Tudo está completamente destruído e bem pós-apocalíptico. Você sabe que algo aconteceu aqui antes de chegar, mas não sabe exatamente o que foi. E pela primeira vez, os NPCs conversam entre si. Mamãe, lixo é realmente magnífico. Você não pode ultrapassar dessa área. Eu sei. Eu concordo. Todas essas coisas culminam nesse sentimento estranho de realidade. Aqui o cotidiano que se torna estranho. Porque apesar de ainda parecer meio bizarro, você sabe que infelizmente poderia experienciar isso na vida real. A porta com runas do Nexus é outra que nos leva a um dos mundos mais misteriosos, o Egito Gelado. Se o mundo anterior parecia pós-apocalíptico, esse daqui é o próprio apocalipse. Diversos corvos e abutres voando por todo o mapa, grasnando sem parar. No centro temos o que parece ser um ritual com essas pedras em volta, esse texto em cima que eu não faço ideia do que significa. Ao longo do mapa também encontramos algumas torres de sinal e pequenas construções que me lembram bastante serviços de beira de estrada. E o que mais chama atenção em meio a tanto caos são esses seres extremamente estranhos espalhados pelo mundo. Quando os atacamos, diferente de outros NPCs, eles tocam um chiado insuportável sem parar. Fazendo isso com todos, o ritual está finalmente completo. Mais uma conquista para pôr no nosso quadro. Por fim, lembra desse abismo que eu comentei mais cedo? O que acontece caso cairmos lá? Esse é o inferno, o mundo mais perigoso de todos daqui. Estamos presos num labirinto vermelho, procurando por alguma saída. Tem algo atrás de nós e tá bem perto. O labirinto é extremamente confuso e tem algumas salas para te enganar. Mas você não pode se distrair porque tem algo atrás de você. Bem, acho que agora sim eu mostrei bastante do mundo dos sonhos pra vocês. Dream World é um jogo que te coloca força em experiências únicas e estranhas, assim como sonhar na vida real. Na primeira parte desse vídeo eu demonstrei um dos caminhos que podemos seguir jogando o jogo, mas a troca drástica de ambientes repentina representa bem os nossos sonhos reais. Podemos iniciar o nosso sonho fazendo algo simples como tomar um café quente, e sem percebermos já estamos sendo observados por alguém após matarmos seu colega de classe. O sentimento de nunca saber com o que vai se deparar na próxima porta é único aqui, e o jogo não é bonzinho em te dar dicas do que fazer após entrar em um novo mundo. E apesar de termos uma breve descrição sobre o que cada efeito faz, ainda é impossível de acertar onde exatamente cada item deve ser usado. Talvez nesse vídeo não tenha ficado tão claro assim, mas a sensação de progressão dentro desse mundo também é uma experiência única. Inicialmente é óbvio que não fazemos parte desse universo
e as coisas muitas vezes não fazem sentido. Mas após tanto tempo nesse lugar, apesar de não saber o que terá na próxima porta, a estranheza se torna menos pertinente, chegando ao ponto de que aquilo que anteriormente seria o mais próximo à realidade se torna bizarro em meio a tanta estranheza. Lembra aquilo que eu falei de a calma do vazio ser calorosa no começo do vídeo? Isso é completamente quebrada pela quantidade de seres e coisas que nos acompanham ao longo dos sonhos. Você se acostuma em estar sempre sendo observado, alerta para algo que pode acontecer a qualquer segundo. Isso se torna o caloroso mundo dos sonhos, ser observado, pois os momentos em que estamos sozinhos se tornam ainda mais vazios e angustiantes. Saber que você é o único num mundo tão grande não parece ser tão caloroso assim. Mas então, o que é o mundo dos sonhos? Bem, é óbvio que existe uma história por trás, que é contada em partes ao longo dos sonhos, mas eu não acho que ela seja propriamente importante ao jogo. Eu poderia agora quebrar a cabeça tentando criar uma teoria maluca que explica o porquê estarmos no mundo dos sonhos, o que são todos esses seres, quem é essa garota e por que ela é a única que parece ter vida nesse lugar. Mas isso no fim não importa. Eu vou ter que ser brega aqui e dizer que o verdadeiro final são os amigos que fizemos pelo caminho, mas não é mentira. A magia em Dream World é justamente explorar esses mundos malucos sem saber onde vai parar. Muitas vezes você pode se sentir perdido em meio a tanto caos ou a estranha calma da imensidão. Essa certa estranheza que te acompanha até o fim te faz pertencente a esse mundo. Afinal, são sonhos projetados da sua cabeça. Infelizmente não é um jogo tão popular, então a quantidade de jogadores é bem baixa, mas esse é outro aspecto único do jogo. Após passar tanto tempo com entidades estranhas que apenas te observam, é um alívio encontrar outra pessoa perambulando por aí. Te faz pensar que você não é o único perdido nessa imensidão. Mas acho que é isso no vídeo de hoje, acho que eu já falei demais. Eu acabei tendo que cortar muitas coisas que eu gostaria de falar ainda, porque senão esse vídeo ficaria gigantesco, ele já tá muito grande. Mas Dream World tem muita coisa pra se ver, existem muitos e muitos mundos e muitos segredos que eu não consegui comentar sobre. Mas acho que no fim isso é bom, porque contar sobre tudo acabaria estragando um pouco a surpresa de descobrir as coisas por si mesmo. Então eu recomendo que todos vocês tentem explorar pelo menos um pouquinho desse mundo. Eu garanto que vai ser bem legal. E a última coisa que eu gostaria de falar é que Dream World é extremamente inspirado em Yume Nikki. Eu acho que pode ser considerado até como um fangame. Eu não tenho muito conhecimento sobre Yume Nikki. Eu conheci ele por nome e eu assisti uns vídeos sobre ele alguns anos atrás. Então eu acabei não citando no vídeo, mas alguns mundos, efeitos e eventos são diretamente do jogo original. Embora eu não tenha jogado Yume Nikki, eu acredito que nenhum jogo tire o prestígio do outro. Eu acho que cada um deles tem a sua forma de apresentar uma experiência única para os jogadores. Enfim, é isso pro vídeo de hoje. Acordem e levantem da cama porque será mais um dia monótono em casa, relembrando as bizarrices do maldito mundo dos sonhos.